Meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa catequese, né? Desculpa pela demora dos vídeos, eu tive alguns contratempos. Seja muito bem-vindo ao canal Nova Ponte Católica, se inscrevam, dê um like, compartilhem. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa que, pra mim, é uma das melhores partes do catecismo, que é quando a gente fala sobre os anjos na vida da igreja, sobre a criação e sobre o homem, né? Que é imagem e semelhança. Eu, no momento, estou sem o livro do catecismo, então a gente vai fazer uma aula um pouco mais resumida, né? Pegando o cerne da coisa, né? Então a gente vai pegar do parágrafo 375 até o 390, tá? Caso eu tenha errado, porque de cabeça às vezes é difícil memorizar, eu coloco uma errata na descrição. Então, vamos lá, vamos começar. Importante a gente ter um entendimento de que, quando a gente fala sobre os anjos na vida da igreja, a gente tem que entender que os anjos são o quê? Os anjos, eles são criaturas que fazem parte do projeto salvífico de Deus, que estão ao lado do Deus, do resplandor de Cristo, da Trindade, né? Que a gente falou de forma mais genérica, ao nosso serviço. E é muito importante a gente entender que eles estão a todo tempo com a igreja, independentemente, né? Eles fazem parte, eles são os pastores que nos conduzem à santidade. Eles nos ajudam a realmente cumprir aquilo que Deus quer para a vida da igreja. Quando nós, como seres humanos, a gente sai do propósito, Deus, com a sua misericórdia, manda os seus anjos para nos acudir. Através, desse aqui. Né? Então é muito importante que a gente tenha esse entendimento. Segunda coisa importante, quando a gente fala dos anjos, a igreja, ela fala muito fortemente dos arcanjos. Então a gente fala de São Rafael, São Miguel, São Gabriel. São Rafael foi o anjo que conduzia o Tobias. É considerado o arcanjo da cura na tradição da igreja. O arcanjo Miguel, do qual mostrou a sua humildade. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Ou seja, foi muito importante na batalha entre Satanás e Deus. Ele foi o comandante das hostes divinas, das hostes celestes, né? Ele é o arcanjo do combate. Também temos o arcanjo Gabriel. O arcanjo Gabriel foi muito importante. Ele é um mensageiro da Boa Nova. Ele é um mensageiro de Deus. Certo? Vamos agora para a criação. Quando a gente fala da criação, a gente tem que entender o seguinte: nós, como seres humanos, temos o dever, pois, através da ordem divina, quando o homem ele não respeita as leis da natureza e as leis imprimidas por Deus, o mundo ele entra em desordem. Por entrar em desordem, nós entramos em desgraça. O mundo ele está como está, eu já falei isso em outras aulas, por causa não de Deus, mas por causa da corrupção humana, por causa que cada vez mais nós homens estamos cada vez mais carnais, cada vez mais buscando os prazeres da carne e os prazeres de nós mesmos, para inflar o nosso ego, porque nós estamos tão vazios de Deus que acabamos querendo suplementar em coisas que realmente não vale a pena, ok? Então, por isso que nós, como católicos, temos o dever de respeitar a Deus. Outra coisa importante, quando a gente fala da criação, foram 7 dias. No 7º dia, Deus descansou. E aí o sábado ele era guardado. Mas, com a ressurreição de Cristo,
foi feito o quê? A redenção, uma nova criação. Mas é uma nova criação visível? Não. Uma nova criação invisível através da santidade, através da mortificação dos desejos da carne. O homem se transformará numa nova criatura e assim cumprindo os desígnios de Deus na terra. Essa terra que lá no Gênesis foi corrompida pelo pecado. Ok? Então quando a gente fala sobre isso é muito importante. Então agora nós vamos falar sobre o homem, né? Quando a gente fala sobre o homem sendo a imagem e semelhança de Deus. E quando a gente fala sobre o homem ser a imagem e semelhança de Deus, a gente às vezes, nós temos esse pensamento de ser algo muito subjetivo, né? Tá, mas como é que pode? Então, Deus ele é tudo? Porque eu não sou muitas das vezes igual ao meu irmão. Aí que tá, nós somos a imagem e semelhança de Deus, principalmente aqui. Nós, diferentemente dos anjos, nós temos o poder de escolher. Nós temos o livre-arbítrio. E é muito importante que a gente tem que entender que livre-arbítrio não é libertinagem. O livre-arbítrio, ele também te dá uma responsabilidade. Como diz Paulo, a tudo eu posso, mas nada me convém. Certo? Então nós, homens, nós temos esse princípio, né, de sermos pessoas mais, como cristão, né? Pessoas mais refinadas espiritualmente. Por quê? Porque nós, como cristãos, nós temos o dever de, sabendo que nós somos a imagem e semelhança de Deus, respeitar o irmão, amar o irmão e crer que Deus tem grandes promessas na vida minha e do irmão para cumprir os desígnios do Pai. Certo? Então, meus irmãos, essa aula foi um pouquinho mais rápida, mas eu vou dar uma pausa aqui no vídeo bem rapidinho e a gente vai continuar essa aula do catecismo. Espera um pouquinho. Então, vamos continuar. Foi uma pausa técnica, tá? Teve um probleminha ali no vídeo, eu tive que pausar. Mas, eu precisei pegar o catecismo, por quê? A parte dos anjos, como a gente acabou de falar, é algo muito fácil de se estudar e se explicar. Mas quando a gente fala sobre a imagem e semelhança do homem, a gente tem que ter um pouquinho mais de arcabouço. Então, vamos ao nosso arcabouço. Vamos para o nosso catecismo. Olha o que diz o catecismo. Prestem atenção. De todas as criaturas visíveis, só o homem é capaz de conhecer e amar o seu Criador. Ele é a única criatura na terra que quis por si mesmo, só ele é chamado a compartilhar pelo conhecimento e pelo amor a vida de Deus. Para este fim o homem foi criado, e aí reside a razão fundamental da sua dignidade. Por ser a imagem de Deus, o indivíduo humano tem a dignidade de pessoa. Ele não é apenas alguma coisa, mas alguém. É capaz de conhecer, de possuir, de se doar livremente e de entrar em comunhão com outras pessoas. Ele é chamado por graça e a uma aliança com seu Criador. E oferece-lhe uma resposta de fé e de amor que ninguém mais pode dar em seu lugar. Deus criou tudo para o homem, mas o homem foi criado para servir e amar a Deus e oferecer-lhe toda a criação. Na realidade, o mistério do homem só se torna verdadeiramente claro, no mistério do Verbo encarnado. São Paulo nos ensina que dois homens são na origem do gênero humano, Adão e Cristo. O primeiro Adão, diz ele, foi criado como ser humano que recebeu a vida, e o segundo, criado como ser humano que recebeu a vida, e o segundo, ser espiritual que dá a vida. O primeiro foi criado pelo segundo, de quem receberam a alma de que se faz viver, segundo o Adão. Lindo, né, meus irmãos? Então, quando a gente fala, né, sobre imagem e semelhança, eu dei uma resumida, mas eu precisava que vocês entendessem que é muito mais profundo que isso. Quando a gente fala sobre a imagem e semelhança. Vamos lá.
Estabeleceu sua imagem no primeiro Adão, quando o modelo assim se revestiu da natureza desde o último e dele recebeu o nome, a fim de não deixar perder aquilo que havia feito a sua imagem. Primeiro Adão, segundo Adão. O primeiro começou e o segundo não acabará. O segundo é verdadeiramente o primeiro. Como ele mesmo disse, eu sou o primeiro e o último. Graças à origem comum, o gênero humano forma uma unidade, pois Deus, de um só homem, ele fez toda a espécie humana. Isso é referente a Atos, capítulo 17, versículo 26. Esta lei de solidariedade humana e de caridade, sem excluir a rica variedade de pessoas, culturas e povos, nos garante que todos os homens são verdadeiramente irmãos. Lindo, né, meus irmãos? Então a imagem e semelhança de Deus nos faz irmãos. É por isso que Cristo veio à Terra para nos dar a salvação. No princípio, Deus escolheu o povo de Israel para disseminar o Deus vivo. E ele foi disseminando e preparando as pessoas. E aí veio o pão da vida, Cristo. Que ele veio para salvar toda a humanidade, todo o gênero humano, que era a imagem e semelhança dele. E quando ele se fez carne, se fez o segundo Adão na terra. E esse segundo Adão faz com que toda essa unidade se cumpra através da nova criação que já foi citada agora, que é a criação a partir do ser, que é Cristo. Então é isso, meus irmãos. Na próxima aula, tá, nós vamos continuar. Olha aí como é que eu estava errado no parágrafo. Parágrafo 362, eu estava já no 320, pensando que era o 320 e pouco. Peço perdão, mas vamos chegar lá. Então é isso. Fiquem na paz, meus irmãos. Viva Maria Imaculada sem pecado, viva Cristo Rei, tá? E que possamos ser ponte para aqueles que estão no abismo. Tchau, tchau.